Código de Defesa do Consumidor acaba de completar 30 anos. Agora, no dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completou aí essas 3 décadas em vigor para tentar proteger aí as relações de consumo. O Código chega a essa idade, né, 30 anos, com muitas conquistas, mas também com muitos desafios, principalmente em razão do comércio eletrônico, que foi fortalecido aí e aumentou muito por causa da pandemia do novo coronavírus. A gente vai conversar com o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer estar com vocês e discutir um assunto tão importante para todos os brasileiros, porque nós, todos os brasileiros, somos consumidores. Então, é um assunto de uma abrangência em todas as classes, em todas as regiões, e mexe com cada pessoa, com cada família, individualmente. Deputado, quais seriam as maiores conquistas que o senhor pode listar aí para a gente nesses 30 anos de funcionamento aí do Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo de uma lei bem feita. A gente no Brasil tem essa fama de que faz lei que não pega, o Código pegou. Quer dizer, 30 anos depois, ele é quase que uma bíblia, entendeu? Na mesa lá de cada estabelecimento comercial, prestador de serviço. E tem, ao longo desse tempo, promovido uma consciência muito forte dos consumidores, de que eles têm direitos, e tem também colocado os maus fornecedores de bens e serviços em situação de dizer o seguinte: olha, o consumidor precisa ser bem tratado, porque, independente dele entrar na justiça ou não, e tem os PROCONs estadual, se você maltrata um consumidor, ele fala para o outro, tá certo? E sua marca, o seu estabelecimento, tá certo? Ele vira uma coisa meio que maldita para o consumidor. E isso é uma coisa muito importante, e depende realmente da gente divulgar isso. Olha, deputado, o senhor acredita que mudou muito, então, mudaram muito, vamos dizer assim, as relações de consumo nesse período, né, nesses 30 anos aí do Código de Defesa do Consumidor em vigor? O senhor acredita que mudou muito? O que impressiona, Jacene, é ver que, quando ele foi feito, não tinha internet no Brasil. Hoje, em 19, a gente tem 147 milhões de transações virtuais. Quer dizer, e esse ano da pandemia, nós temos uma situação mais grave ainda, porque as pessoas passaram a se abastecer basicamente via compras virtuais. Então, um código, quer dizer, isso é o grande desafio. Nós estabelecemos na comissão 5 grandes desafios. Um é adaptar o código à questão das transações virtuais, tá certo? Via internet, o chamado e-commerce. Que é uma coisa fundamental, porque quando ele foi criado não existia. E a única certeza que a gente tem é que cada ano é maior do que o ano anterior. As pessoas se sentem confortáveis comprando via internet, e isso traz problemas que eu já falo sobre isso. O segundo é o fortalecimento dos PROCONs estaduais, que as pessoas que são os órgãos que estão na ponta, lidam diretamente com a situação de cada cidade, de cada estado. A gente discute o superendividamento das famílias. E também, via internet, precisa ter muita preocupação de que ninguém venda seus dados pessoais. Isso é muito comum, as pessoas descobrirem suas preferências de consumo, tá certo? Através do acesso que você faz via internet. Então, nós estamos discutindo isso e mais o superendividamento das famílias, porque isso é uma questão que tem um impacto na economia muito grande, porque você tira o crédito das famílias e, portanto, você diminui a demanda. Deputado, já que o senhor começou aí falando, então, dos desafios, né, daqui para frente, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, falando aí do comércio eletrônico, né, aumentou muito, cresceu mais de 50% as vendas pela internet nos primeiros 8 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, a pandemia acabou dando um impulso muito forte aí, né, para o comércio eletrônico. O maior desafio seria qual? Combater os sites falsos, essas fraudes, punir de uma forma rigorosa, né, quem comete esse tipo de crime.
como é que o senhor avalia como é que o senhor avalia esses desafios? Sim. O nosso desafio, porque a gente tem os projetos de fiscalização e controle, que a gente aprova quando tem evidências de que algum prestador de serviço, principalmente quando são concessões públicas, estão abusando do consumidor. E isso é mais ou menos corriqueiro. Na pandemia, o comércio eletrônico, ele tem nós recebemos uma reclamação e apresentamos um projeto de lei para disciplinar isso. Você faz uma promoção de bens não perecíveis, mas que tem prazo de validade. Café, açúcar, medicamentos, entendeu? Medicamentos principalmente, higiene pessoal, desodorante, shampoo, eles têm prazo de validade. Então, o que é que o comerciante ele é desonesto? Porque ele faz uma promoção, você compra pela internet e ele manda para você tudo que está com prazo de validade e quase vencendo, tá certo? E a gente apresentou um projeto de lei, a pedido da Comissão, inclusive, de Defesa do Consumidor, dizendo o seguinte, olha, você vai ter que garantir na compra via e-commerce, via eletrônica, tá certo? Via internet, pelo menos 25% a partir do pedido a mais do prazo de validade que você pediu. Isso tem sido uma reclamação constante. Você faz a feira, o pessoal manda entregar. Não estou falando dos perecíveis, eu estou falando daqueles que são não perecíveis, mas que têm prazo de validade. Aí manda o arroz, o sal, o açúcar, entendeu? Que está com prazo de validade vencendo. O medicamento que é mais sério, tá certo? Já passei por essa experiência, viu, deputado? Ele manda, ele faz uma promoção. Já passei por essa experiência. A gente tem comprado bastante pela internet, né? Você passou? E muitas vezes vem uma surpresa assim muito desagradável, que é o produto que você recebe achando que vai vencer. E isso até alimentos mesmo, como você está citando aí alguns, né? Mas você acha que vai vencer dali uma semana ou 10 dias, vence dali 2 dias ou um dia, né? Às vezes chega para vencer já no dia seguinte. Então, é bem complicada a situação. Nós estamos né? disciplinando isso por lei, porque isso é abusar da boa-fé do consumidor. E eles fazem uma espécie de armadilha, entendeu? Eles fazem a promoção, mas não dizem que estão fazendo porque o produto está perto de vencer. Aí você vai comprando na boa-fé, tá certo? E recebe um produto que era para ter validade de 1 ano, está faltando 15, 30 dias para vencer. Nós fizemos um estudo dessa questão internacional e apresentamos um projeto, entendeu? Para sanar essas questões. Deputado, agora tem a questão também dos sites falsos, né? Como superar esse desafio aí de combater esse tipo de fraude, hein? Veja o seguinte, existe um sistema de venda de informações na internet que é uma coisa... eu vou dar um exemplo. Se você escolher Natal, que seria uma boa escolha para vir passar as férias, aí você começa a receber só informações sobre Natal. Eles transformam o Natal num paraíso. Você está entendendo? Então, essa coisa da preservação de dados, e tem uma lei, inclusive, que a gente precisa regulamentar sobre isso. Quer dizer, quando você faz operações via internet, e é cada vez mais comum, quer dizer, seus dados pessoais, suas preferências, inclusive, eu estou falando em relação ao consumo, em relação à política, em relação a várias questões, em relação à religião, é como se eles tivessem livre trânsito, entendeu? Para comercializar, sinceramente, entendeu? Seus gostos, suas preferências. Então, como é que a gente vai preservar os dados pessoais e manter? Porque eu acho que essa tendência de fazer as coisas via internet, operações virtuais, ela é irreversível. Quer dizer, o desafio do código é ele se adequar a essa nova realidade. Proteção de dados, entendeu? O senhor acredita que esse tipo de fraude que nós estamos discutindo. O senhor acredita que o Marco Civil da Internet e também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, essa lei que foi, entrou em vigor há pouco tempo, o senhor acha que essas duas normas também ajudam aí a atualizar, de certa forma, de forma indireta, o Código de Defesa do Consumidor? Já que, ela precisa regulamentar, precisa ter a comissão, entendeu, que vai analisar isso, que é muito importante, o conselho, tá certo, que analisa essa questão. Quer dizer, hoje, apesar de ter a lei, quer dizer, como ela não está regulamentada, isso está correndo muito livremente. Essa discussão sobre fake news, tem CPI no Congresso, tem leis que discutem, entendeu, a validade disso ou não. Na verdade,
a gente se mantém muito nessa discussão sobre a política, tá certo? De informações falsas e tal, mas isso no consumo é corrente. Quer dizer, você vender na linguagem popular gato por lebre, entendeu? É muito comum. Então, é preciso proteger. A outra questão que eu queria dizer, que também está na pauta da comissão, depois do Código de Defesa do Consumidor, surgiram as agências reguladoras, que deviam ter uma função de proteger quando você privatiza, tá certo? Um serviço público, como telecomunicações, quer dizer, você proteger a aviação civil, você proteger, tá certo? O consumidor em relação a isso. Então, a gente está querendo encontrar uma fórmula de que a defesa do consumidor, a Secretaria Nacional, os PROCONs, as comissões da Câmara e do Senado, possam atuar conjuntamente com as agências reguladoras. Porque grande parte das reclamações que a gente recebe vem de plano de saúde, de compromissos de passagens aéreas não cumpridas, de assinatura de internet ou de TV a cabo que não funciona, tá certo? E isso tem uma agência reguladora. Então, é preciso trabalhar de forma coordenada para não desperdiçar esforços. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, falando um pouquinho aí sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, as conquistas e principalmente os desafios, que são muitos ainda, né, deputado? A gente está chegando aqui já ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais com relação a esse tema tão importante, né, para os brasileiros, que é os direitos, né, do consumidor. O Código é um exemplo de uma lei que foi bem feita, que dura e que pegou, vamos dizer assim. E é um instrumento muito importante na mão do consumidor. Então, a gente quer aperfeiçoar, adaptar a nova realidade, mas manter a essência do Código de Defesa do Consumidor, de tão bom que ele é. Mas é preciso atualizá-lo aos novos tempos, certo? É isso que nós, da comissão e o Congresso, está envolvido sobre essa questão. Então, minha mensagem final é dizer o seguinte: olha, empresa que quer se estabelecer tem que ter uma parceria com seus fornecedores, com seus funcionários, trabalhadores e com seus clientes. Essa fica longo tempo no mercado, tá certo? E o consumidor, ele tem uma arma muito grande, tá certo? É falar, porque às vezes a gente entra na justiça, o consumidor é o elo mais frágil, porque a empresa tem mais recursos para contratar melhores advogados, mas quem fornece bens e serviços não resiste, quer dizer, o outro consumidor contando sua experiência, essa que você me disse que passou, tá certo? Que motivou, quem motivou esse projeto de lei que eu apresentei foi exatamente esse tipo de reclamação. Olha, estão me enganando, eu comprei achando que tinha um prazo de validade e tinha outro. Então, preservar o código, fortalecer os PROCONs estaduais, tá certo? E, principalmente, cada vez mais, esse tipo de programa que nós estamos fazendo, chamando a atenção do consumidor: olha, você tem direitos, olhe direito, porque às vezes vem aquele rótulo bem pequenininho, aqueles contratos com a letra que você só lê com lupa, tá certo? Isso é uma tentativa evidente de enganar, de fraudar o consumidor. Tá certo, deputado. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Nós conversamos com o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, aqui nessa edição do Palavra Aberta. A gente fica por aqui e até a próxima.